Olá a todos, professor Nunes aqui com vocês mais uma vez, né? Hoje estamos trazendo, né, uma nova entrevista, né, mais uma vez, com parte da programação do Dia do Físico, né? Costumeiramente, agora no Dia do Físico, o IFCE, juntamente com instituições parceiras, né, tem a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, professores, professoras, né, nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino na pesquisa no país, né, com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Então, hoje, né, temos a honra de contar, né, com a participação nessa entrevista do professor doutor Tiago Rangel Rodrigues, que é professor adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS. O professor Tiago, ele é pós-doutor em Física pela Universidade Federal do Mato Grosso, doutor em Física Ambiental pela Universidade Federal do Mato Grosso, com estágio de doutoramento no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual da Califórnia, mestre em Física Ambiental pela Universidade Federal do Mato Grosso, licenciado em Física pela Universidade Federal do Mato Grosso. Ele é bolsista de produtividade do CNPq, nível 2, em Ciências Ambientais, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, CNPq, e docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no qual orienta pesquisas nos níveis de mestrado e doutorado, lidera o grupo de pesquisa em Física Ambiental, onde coordena a torre de pesquisa situada no Pantanal, sul mato-grossense. Tem experiência na área de física aplicada em sistemas ambientais. Então, professor Tiago, seja bem-vindo, né? Uma honra para a gente do Instituto Federal do Ceará, instituições parceiras, contar com a sua participação nesta entrevista. Bom, boa tarde, professor Nunes. O prazer é todo meu, né, de participar de iniciativas como essa, né, lideradas aí por você e pela sua equipe, né, agradecer ao Instituto Federal do Ceará também por essa oportunidade de falar de ciência e de motivar novos pesquisadores aqui para o nosso mundo da física. Obrigado pelo convite, para mim é uma grande satisfação estar aqui. Então, professor Tiago, dando início, né, a essa nossa conversa, gostaríamos que o senhor nos contasse um pouco da sua trajetória acadêmica, né, passando pelo mestrado, graduação, mestrado, doutorado. Então, nos conte um pouco aí da sua trajetória acadêmica e profissional. Bom, eu sou um grande adorador da física, né, e desde que eu entrei no curso de Física da Universidade Federal do Mato Grosso, né, lá nos anos de 2006, né, no início de 2006, eu já tinha na minha cabeça que eu gostaria de ser professor da universidade. E aí, quando a gente olha para os nossos mestres na universidade, a gente imagina assim, uma distância muito grande, né? Como é que eu vou conseguir chegar a ser professor da universidade, né? Tendo aula com grandes expoentes da física, né? Professores que já são bolsista, produtividade, que publicam artigos em periódicos internacionais, né? Como é que eu consigo chegar a poder disputar uma vaga para ser colega desses meus professores? E foi então que eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com alguns professores, né? O que eu tinha que fazer para ser um pesquisador, né? E para ser pesquisador aqui no Brasil, tirando algumas agências como a Embrapa, né? Algumas agências de pesquisa como o INPE também, para você ser pesquisador, você tem que ser professor de uma universidade. Como é que a gente chega lá? Primeiramente, a primeira coisa de tudo, fazer iniciação científica, que é a porta de entrada para esse mundo da ciência, né? Para um dia você galgar entrar no mestrado, por exemplo. E aí, eu procurei alguns professores, comecei a fazer iniciação científica, a gente começa a ter esse relacionamento, né? E da metade do curso para o fim, eu comecei a fazer iniciação científica, né? Com o professor que acabou sendo meu orientador de mestrado depois, o professor Sérgio. E desde então, comecei a entrar, comecei a descobrir, comecei a estudar, e como é que eu conseguiria entrar no mestrado?
bom, o primeiro passo já estava dado, já estava fazendo iniciação científica, já estava me ambientando ali as atividades de pesquisa, né, as atividades de campo, né, principalmente nas físicas experimentais, a gente tem que fazer coletas de campo, né, não nos laboratórios, porque o nosso laboratório é a céu aberto, são os ecossistemas, né, e então eu comecei a procurar alguns eventos na universidade onde falava um pouco mais dessa área de mestrado, né, que foi chamada de física ambiental, e eu pude assistir uma palestra, né, um mini curso, na verdade, né, 6 meses antes de eu finalizar o meu curso, ali em 2009, e foi então que eu assisti um curso, né, de física ambiental, que já me ajudou também a fazer a prova do mestrado, né, foi um curso excelente com um professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, chamado Moacir Lacerda, né, e desde então me ajudou, me deu direcionamento, né? Então, a grande importância desses eventos de divulgação científica, né? Nós estamos aqui falando de ciência, nós estamos falando de áreas, com certeza outros professores já passaram por aqui falando de diferentes áreas, né? Que para inspirar alguns pesquisadores. Bom, essa foi a minha inspiração, né? Assistindo a palestra desse professor Moacir, eu gostei da área de física ambiental, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, né? E, por uma ocasião do destino, eu fiz um concurso em 2017, justamente para a vaga do professor Moacir, né? Então, eu entrei na vaga dele, o cara que deu um curso que me inspirou, né? 10 anos depois, eu entrei na vaga dele. Então, a importância desse tipo de divulgação científica. Bom, mas a trajetória do mestrado e doutorado para um pesquisador é árdua, né? Então a gente tem que estudar bastante, a gente tem que ler artigos científicos, né? A gente tem que publicar, a gente tem que se relacionar com outros pesquisadores, temos que participar de eventos científicos, né? Na minha área, temos que fazer coletas de campo, né? Na área de física ambiental, por exemplo, você tem que linkar dados meteorológicos, dados ambientais, com alocação de carbono no solo, alocação de carbono em plantas, né? Então a gente tem que fazer coletas periódicas de solo, de plantas, né? São as coletas de campo, com grandes intempéries, né? Por exemplo, trabalhando aqui no Pantanal, para fazer coleta de campo, a gente tem que enfrentar uma caminhada, por exemplo, de 1,5 km com água na cintura, até chegar à nossa base de pesquisa, né? Então, são grandes desafios que cada área tem o seu desafio, né? Uma prática de laboratório tem seus desafios, né? Um físico teórico tem seus desafios, né? Os físicos experimentais que precisam fazer coletas de campo também têm seus desafios. Então, esses são um pouco dos desafios da ciência, né? A gente chega com o trabalho final, um artigo publicado, né? Ali muitas palavras escritas, mas por trás de tudo isso tem o problema, né, o desafio de coleta de dados, de análise de dados, de discussão de dados, de resultados, de metodologia, né? Então, quando a gente olha o trabalho pronto, a gente ainda não tem ideia, né, do trabalho que foi para chegar até aquilo ali, né? O know-how que o pesquisador teve que agregar, né, para poder chegar naquele trabalho final. Então, esse é um pouco das dificuldades que nós temos, né? E motivações também. Isso não é ruim, isso é ótimo. Todo mundo que trabalha na área que gosta tem prazer em fazer isso. Então, a mensagem que eu deixo aos futuros pesquisadores, né, aos futuros alunos que estão sendo motivados por essas palestras, é que façam o que gostam, né, que vocês vão ter aí prazer em fazer o que vocês estão fazendo. É isso, é um pouco só dessa trajetória do mestrado e doutorado. Então, professor Tiago, assim, você já falou um pouco aí do que você fez, né? Mas a gente gostaria de ouvir um pouco mais, né? Sobre a sua linha de pesquisa aí, a física ambiental, né? De que trata especificamente, né? O que um pesquisador nessa área pode pesquisar? Se você pudesse situar para a gente algumas das principais pesquisas, né, desenvolvidas aí nesta área. Tá, vou tentar fazer um compilado aqui. Bom, a física ambiental é uma área que agrega várias linhas do conhecimento. Não são apenas os físicos, né? Os físicos, na verdade, eles estão ali intrometidos, né? Os físicos, eles gostam de se intrometer em outras áreas, né? Mas é para agregar,
né? Mas é uma área que contempla a física, é uma área que contempla a matemática, porque a gente precisa fazer modelagem, né? É uma área que contempla os biólogos, porque a gente precisa entender, né, como que as variáveis meteorológicas, como que as variações no clima, que são explicados pelos físicos, como que eles alteram a dinâmica das plantas, por exemplo. Aí entram os nossos amigos pesquisadores da biologia. Então, a gente consegue fazer aí os químicos também, porque a atmosfera também é um fluido que é composto por átomos e moléculas, né? Então, a poluição da atmosfera, por exemplo, quando você altera a química da atmosfera, isso implica diretamente na fotossíntese das plantas. Bom, isso para situar que é uma área que contempla pesquisadores de todas as áreas, né? Então, aqui nós estamos falando exclusivamente para os físicos, mas possivelmente outros alunos vão ter acesso a esse material, né? Então, inspirando também outros alunos de outras áreas. Mas nós medimos variáveis micrometeorológicas, que a gente chama, né? Por exemplo, radiação, radiação que chega no topo daquela floresta, medimos temperatura, umidade, temperatura do solo, umidade do solo, tudo isso para entender, né, a dinâmica da fotossíntese daquele ecossistema. A gente sabe que todos os ecossistemas funcionam de maneira diferente. Mesmo chegando uma mesma quantidade de radiação, diferentes comunidades vegetais respondem a isso de maneira diferente, né? Então, o cerrado, ele funciona de um jeito, a floresta amazônica responde de outro jeito. Então, o que a gente precisa entender, né? Aqui, já agora no contexto das mudanças climáticas. Qual o efeito das mudanças climáticas na dinâmica da fotossíntese e da evapotranspiração das florestas, né? Seja ela o cerrado, o Pantanal, aqui onde nós estamos inseridos, né? Então, a gente precisa entender como que as variações no clima interferem nessa alocação de carbono pelas florestas, né, pela dinâmica da água pelas florestas, porque essa dinâmica da água está diretamente ligada aos ciclos hidrológicos, aos ciclos hidrológicos, né, que não afeta só a região, mas uma macro-região, né? Nós sabemos hoje que a água evapotranspirada pela floresta amazônica, né, é que ajuda a promover eventos de chuva, por exemplo, né, na região sudeste do país, né, que é uma região onde, lateralmente, na sua latitude, ela está localizada em locais que acontecem desertos, né, mas a gente vê que no Brasil, o sudeste do Brasil não é deserto, né, a gente tem grandes plantações, né, o sul do centro-oeste também, né, que é grande produtores de grão, do mundo inteiro, né, um dos maiores produtores de grão do mundo, né, graças à chuva que proveniente da floresta amazônica, que cai aqui nessa região, que não aconteceria se a gente olhar lateralmente, né, que nós temos o deserto na mesma latitude, nós temos deserto na África, nós temos deserto na Austrália, nós temos deserto aqui, o Atacama, mas essa região, esse quadrilátero ali de Cuiabá, São Paulo, Argentina, ali não é deserto, né, devido a essa umidade que vem da Amazônia. Para a gente ter uma ideia, uma árvore grande chega a mandar cerca de 1.000 litros de água para a atmosfera, né, num único dia. Né? Se a gente multiplicar por todas as árvores da Amazônia, a gente vai ter um grande rio voador, que alguns pesquisadores chamam, né? Esse rio de umidade que, em volume, é até maior que o rio Amazonas, em volume de água. Então, esse é o aspecto que a gente trabalha na física ambiental, entender como que as variações climáticas interferem nessa dinâmica da fotossíntese e da evapotranspiração de ecossistema. Né? O meu grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui a gente tem o Laboratório de Ciências Atmosféricas, então, uma das linhas de pesquisas do laboratório é entender essa dinâmica do CO2 e da água, né, no ecossistema no bioma Pantanal. Então, nós temos uma torre de pesquisa localizada a uns 330 quilômetros de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul,
né, localizado indo em direção a Corumbá, né, então perto de uma cidade chamada Miranda, nós temos lá na base de pesquisa da universidade, nós temos uma torre micrometeorológica, né, onde nós conseguimos medir essas informações microclimáticas, né, e a dinâmica do CO2 e da água entre a superfície e a atmosfera do Pantanal. Acho que, em resumo, rapidamente, é mais ou menos isso. Muito bem, viu, professor Tiago? Muito bem. Até me identifiquei aí. Atualmente eu faço pesquisa na área de física aplicada, né, engenharia, e na minha linha de pesquisa, né, a gente tem muita preocupação com essa questão ambiental também, né, com questão dos resíduos, né, e rejeitos que a indústria, né, da construção, em especial a construção civil, ela vem despejando no meio ambiente, né. A minha pesquisa tem a preocupação com diminuir essa quantidade de recursos que é extraído da natureza, né, e esses rejeitos, resíduos que são jogados aí no meio ambiente que causam sérios danos, né? Então, aqui nós temos colegas, né, do programa tanto do programa de tecnologias ambientais, onde eu trabalho mais com essa parte hidrológica e de CO2, quanto do programa de ciência dos materiais, né, onde eles desenvolvem novos materiais, novos subprodutos, né, onde ajuda até a coletar esses rejeitos, esses poluentes, tanto da água quanto da atmosfera, e você até poder gerar energia com isso daí. Né? Eu tenho alguns colegas da área da química... outros produtos, né? Exato, né? Nós temos alguns colegas desse programa de ciência dos materiais, né, aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que trabalham justamente com essa área. São físicos e químicos que trabalham nessa parte de materiais. Muito bem, muito bom. Os físicos, né, pela a sua formação, a formação em física, nos dá, né, aptidões que nos possibilita atuar em diferentes frentes, né, nos misturar e nos camuflar entre diferentes pesquisadores aí em suas diversidades de áreas. Muito bem. Isso que é muito legal, assim, da formação em física, né, que é uma formação bem versátil. Né? Normalmente, no curso, quando a gente faz aquele curso duro, onde a gente estuda física 1, física 2, física 3, física 4, eletro 1, eletro 2, mecânica clássica, a gente fica tão fechado naquilo ali, e a gente acha que a física é só aquilo ali. A gente não consegue enxergar, por exemplo, né, falar para um aluno que está fechado nesse mundo, né, da física dura, e falar assim, você acha que um físico pode trabalhar na área do meio ambiente? Né? Você acha que um físico pode trabalhar, por exemplo, enfim, nessa gama de... Essa é a importância desse tipo esse tipo de coisa que você está trazendo aqui, né, de mostrar aos novos alunos, mostrar que existem outros horizontes de pesquisa, né, onde o físico pode atuar. Né? Então, eu estou mostrando aqui, acho que é uma área bem diversificada, né, que a gente trabalha com a parte de mudanças climáticas, né, evapotranspiração, CO2, a gente pensa isso que seria um biólogo trabalhando. Nós trabalhamos com os biólogos, né? A gente precisa dessa parceria, mas o físico tem muita coisa a contribuir, né? Principalmente nessa parte da dinâmica. Qual que é o motor, né, de um ecossistema? É a radiação solar. Né? Quem melhor pode definir a radiação solar que não seja um físico? Lógico, as outras áreas vão ter que estudar, vão saber explicar muito bem, mas, em suma, a gente precisa ali do físico, né, para mostrar o quanto de energia que está chegando e está disponível para todos esses processos ecofisiológicos que acontecem nesses ecossistemas. Né? Então, o motor de tudo isso, né, como se fosse uma fábrica, a energia para essa fábrica funcionar é a radiação solar. Né? E o produto final é a fotossíntese. Né? E, por exemplo, vamos jogar lá para a astronomia. Cada latitude tem um fotoperíodo diferente. Né? Será que eu posso plantar uma certa cultura naquele lugar ali, já juntando com os agrônomos? Será que eu posso plantar café no norte do país? Será que eu posso plantar maçã no sul do país? Então, tudo isso depende da disponibilidade de energia. Né? E aí o físico entra para ajudar, né, nessa dinâmica. É um dos grandes problemas hoje, essa questão da disponibilidade de energia, né? E, embora a gente tenha várias opções para explorar, né? A energia que eu falo aqui é energia solar, não de geração de energia elétrica, mas uma floresta, ela faz fotossíntese, ela depende da energia solar.
todas as outras energias são derivadas da energia solar, né? Pela transformação da energia, né? Mas o motor de tudo isso é a energia solar, né? A fotossíntese, ela acontece pela energia solar, tá? E aí os físicos vêm querendo entender como que alguns parâmetros biofísicos controlam esse intercâmbio de água e CO2 entre a superfície e a atmosfera. Muito bem, muito bem. Dando sequência, né, à nossa conversa, eu gostaria de falar agora, que você falasse um pouco, né, das atividades que você desenvolve enquanto docente, né, as atividades mais significativas, né, ou mais constantes que você tem desenvolvido enquanto docente, né, de uma universidade federal. Geralmente, quando a gente fala em docente, né, no professor, o senso comum já nos traz diretamente a ideia de ensino, sala de aula, né, aquele ambiente fechado, cadeiras, alunos, mas a gente sabe que a atuação docente, né, é bem complexa, envolve muito mais coisas do que as pessoas costumam associar, né, à nossa atividade. Então, para dar uma visão, né, maior do que um professor faz, né? Dizem por aí que o professor não está fazendo nada, principalmente na época da pandemia, né? Então, para ter uma noção maior do que um professor faz, a gente está passando aí essa pergunta, né, para os nossos entrevistados, e agora eu passo para você, né? Quais as principais atividades que você vem desenvolvendo enquanto docente, né? Se pudesse falar sobre algumas delas, né? Tá. Com você a palavra. Vou tentar aqui, porque são várias coisas que a gente precisa fazer ao mesmo tempo. Igual eu falei no começo, quando a gente vê um trabalho pronto, a gente não sabe todo o trabalho que teve que ser desenvolvido para a gente chegar naquele produto final. Né? O professor, como você falou, pensa-se que o professor só dá aula. Né? Ele acorda de manhã, ele vai para a universidade, ele dá a sua aula e vai embora. Né? Então, ainda mais agora, na pandemia, que não está precisando ir na sala de aula, parece que o professor não trabalha. Mas um professor de uma universidade federal, a gente precisa fazer muitas coisas. Né? A gente precisa trabalhar no ensino, né, que é o que todo mundo mais conhece, então a gente precisa preparar a aula, a gente precisa dar a aula, não só preparar a aula, como dar a aula. Né? Então, essa é uma coisa que consome também bastante, mas não é só isso. Né? Nós temos atividades, por exemplo, administrativas. Né? Então, hoje mesmo eu estava fazendo parte do colegiado do Instituto de Física, né? Então a gente precisa traçar estratégias para melhorar o curso, né? Fazer interlocução com a reitoria, angariar fundos para o Instituto, né? Então tem reuniões ali semanais de colegiado de curso, né? Que demanda tempo. Antes da reunião, chega-se a pauta, você tem que analisar, ler todas as resoluções que a gente vai aprovar ou não, né, que o diretor assinou a de referendo, a gente precisa ler, precisa entender, veio um projeto de pesquisa de um professor para ser aprovado, então a gente tem que ler isso para ver se vai ser aprovado, porque vai o nosso nome como assinatura, né, mesmo quem não é o diretor, não é o coordenador de curso, mas ele faz parte do colegiado, né, então são coisas que também demandam tempo. Comissões, temos comissões. Dentro do Instituto de Física, nós temos comissão docente, né? Então, é nós que avaliamos, algum professor é selecionado para participar da comissão docente, então é ele que vai avaliar as coisas que todos os professores fizeram, né? Quem pensa que não é feito a avaliação institucional dos professores, está errado, né? Nós temos que atingir uma pontuação mínima para você poder progredir na carreira, né? Não é somente por tempo. Então, alguém tem que fazer essa contagem, e não é um técnico, é o professor. É um professor que é designado a contar de todos os outros professores. E tudo isso tem que estar documentado. A gente não pode atribuir uma nota que o outro professor não teve só para ajudar ele, né? Tudo isso tem que ser documentado. A gente tem que aprovar isso daí. Nós temos comissão de pesquisa. Os professores querem propor um projeto de pesquisa, né, que vai ser vinculado ao Instituto, então existe uma comissão de pesquisa, né, que é eleita para analisar isso daí. Então são professores também que, além de dar aula, além de preparar a sua aula, além de participar de colegiado, tem que ler o trabalho de todo mundo
para ver se vai aprovar. Então, não é um professor, é uma comissão. Então, alguns professores são elencados para isso daí. E assim como tem comissão de inúmeras coisas. Tem lá, assim, entre 10 a 15 tipos de comissões diferentes. Então, cada professor vai estar envolvido aí com 3 ou 4 comissões diferentes. Isso a parte administrativa. Fora que você também pode ser o coordenador, você pode ser o diretor do instituto, você pode trabalhar numa pró-reitoria, além de tudo isso que já fez. E aqui nós estamos falando mais de pesquisa. Então, fora tudo isso, nós também temos que tirar um tempo para fazer pesquisa. E pesquisa demanda alunos. Nós temos que angariar alunos, nós temos que escrever projetos, conseguir verba para que um aluno trabalhe no nosso projeto, desenvolva ciência, aprenda. Então, eu tenho que escrever o projeto, eu tenho que submeter o projeto, aí ele tem que ser aprovado, aí depois eu tenho que implementar a bolsa do aluno, tudo o professor que faz. Então, aí você implementa o aluno, aí você tem que orientar ele, mas não é só um. Sei lá, você pega 4 alunos de graduação, então você tem que orientar, ao mesmo tempo, 4 alunos de graduação. Orientar, coletar dados, principalmente na nossa área, nós precisamos ir no campo coletar dados. A nossa torre está funcionando lá no Pantanal, mas a gente precisa ir lá coletar os dados. A gente precisa coletar também dados adjacentes às medidas micrometeorológicas. Temos que coletar solo, temos que coletar folhas, temos que coletar serrapilheira, enfim, temos que levar para um laboratório para isso ser analisado. Temos que ter uma boa produção para podermos nos vincular a programas de mestrado, porque vinculando aos programas de mestrado e doutorado é que nós conseguimos grandes financiamentos que não estão acontecendo nesse momento no país. Então, mesmo você vinculado a um programa de mestrado, tendo uma boa produção, não tem editais sendo abertos no país. E como é que a gente toca as pesquisas? Do jeito que dá, Temos que fazer milagre. Temos que, às vezes, usar dinheiro do nosso bolso, do nosso salário, para que os alunos continuem as suas pesquisas, as coletas continuem, as coisas não parem. Para que, quando o cenário melhorar, nós estejamos ainda em uma boa situação de produção para angariar fundos para o nosso projeto. Então, nós temos que escrever projetos, torcer para eles serem aprovados, E aí é bom você ser um bolsista produtividade, que você consegue, por exemplo, estar concorrer com menos pessoas, Então, a chance de você conseguir o financiamento é maior. Nesse momento, infelizmente, não está tendo editais abertos para, mesmo você sendo bolsista, você não sendo bolsista, não tem editais no momento aberto. Então, está difícil também. Então, temos os alunos de mestrado e alunos de doutorado. Temos que participar de bancas. No mestrado, você está vinculado a um programa de mestrado, provavelmente você vai ser convidado para participar de banca. Do mesmo jeito que você pede financiamento num projeto, você também tem que analisar projetos de outras pessoas, projetos de fomento. Então, lá o CNPq manda um projeto para você analisar de alguém aí do Ceará, por exemplo, que está pedindo um projeto. E aí você tem que ler o projeto, você tem que dar o parecer do projeto, isso faz parte da vida do professor. Eu estou aqui dando essa palestra agora, Não faz parte do meu itinerário, mas são coisas que também os professores fazem. Eles dão palestra para outras universidades, para outros centros de pesquisa, são coisas também que demandam tempo. Você tem que preparar, você tem que preparar seminários. Aqui a gente está fazendo uma conversa informal, mas normalmente a gente participa de palestras, apresentar o resultado das nossas pesquisas, para outros professores, para outros alunos, mostrar o que a gente está fazendo, para buscar parcerias, porque hoje parceria é muito importante, Sem parceria, você tentar trabalhar sozinho, você não consegue, Porque o dinheiro é curto, Então, você precisa agregar outros pesquisadores, Então, você tem que fazer contato, Hoje mesmo eu estava fazendo um contato com um professor de Bangladesh, que vai participar de um artigo em parceria conosco. Outra coisa, aí você tem que publicar artigos, Você tem que publicar artigos.
as pesquisas que os seus alunos estão fazendo, você tem que publicar. E aí você tem que escrever artigo, né, você tem que revisar artigo, assim como você submete um artigo e alguém revisa o seu artigo, né, você também tem que revisar artigos de outros pesquisadores do mundo inteiro. Né? Então, se você publica em revistas internacionais, as revistas internacionais vão solicitar você também para avaliar outros artigos. Né? Então, é alguma coisa que o professor também faz, né, nessa parte da pesquisa. Então, vamos encaixar tudo isso que eu falei, que ainda tem muita coisa a mais, numa semana. Né? Aí nós temos que atender os alunos, né? Os alunos da graduação também, principalmente nesse momento, eles não têm o professor pessoalmente. Então, o e-mail é o dia inteiro. Né? Aluno perguntando, professor, estou com dúvida na lista. Né? Você tem que estar lá, atende. E aí vai um por um, porque quando você está numa sala de 50 alunos, uma pergunta responde para 50 pessoas. Né? No e-mail, não. A gente tem que responder, se os 50 tiverem dúvidas diferentes, você tem que responder por um para um, né? Então, são coisas também que os professores fazem. Temos que aplicar prova, temos que corrigir prova, né? Eu dou aula numa turma de 50 alunos da engenharia, e não é uma turma, são 3 turmas de 50 alunos. Então, na primeira prova é pelo menos 150 provas para corrigir numa semana, porque você tem que entregar na outra. Mas e os artigos? Mas e as comissões? Mas e revisar artigo? Mas e escrever artigo e orientar? Tem que conciliar tudo isso, né, no horário do professor. Então, quando você falar, professor, você só dá aula, né, assistam esse vídeo que você vai saber que o professor faz isso e muito mais. Não vou tomar muito tempo de vocês, mas em outra oportunidade a gente pode destrinchar ainda um pouco mais do que os professores fazem durante o seu horário de trabalho, que são 8 horas. Muito bem, professor Tiago, muito bem. É bastante ampla mesmo a nossa atividade. E eu venho dizendo assim que a gente, antes da pandemia, a gente já não sabia a nossa classe, né? Já não sabia separar muito o trabalho de casa, né? A gente já trazia muito trabalho para casa. Uma pessoa que nem a sua aí, que tem 50 provas para corrigir numa semana, não tem como fazer isso no ambiente da universidade. Provas, porque são 3 turmas. Pois é, então não tem como fazer isso, dar conta disso, se levar em conta só o horário que tem na universidade, as 8 horas, né? Diárias. Exatamente. Então, e aí eles fazem a gente assinar ainda todo semestre a gente fala para a universidade o que a gente vai fazer naquele semestre, né? E aí tem lá uma semana para você escalonar todas as coisas que você faz. E eles não deixam você colocar mais do que 40 horas. Eles não deixam você colocar mais que 40 horas. Você é forçado a dizer, eu trabalho 40 horas por semana, né? Para que em nenhum momento você pegue tudo isso que eu falei aqui e fale assim, ó, eu estou trabalhando muito mais do que as 8 horas, né? Mas eles fazem você assinar um documento que você trabalha 40 horas por semana. Né? Então, tudo o resto que você faz por gosto, né? A pesquisa a gente faz por gosto. Eu adoro isso. Eu adoro ir para o campo, eu adoro coletar dados, eu adoro orientar aluno, eu adoro publicar artigos. Então, muito disso a gente faz porque gosta. Né? A gente é formado nessa parte da pesquisa, então é uma coisa que preenche. Né? Se eu não fizer isso, para mim está faltando alguma coisa. Assim como eu dizia, né? Se antes da pandemia a gente já fazia essa confusão, né? Onde trabalhar, imagina agora, depois da pandemia, né? Deus queira que esse momento passe logo. Então, depois da pandemia, imagina como é que vai ficar a nossa cabeça. A gente tem que conciliar isso, né? Agora que a gente está em casa, né? Tem os afazeres domésticos, né? Então, tem um momento que você tem que dedicar aos seus alunos, né? Mas você tem coisa na casa para fazer, né? Então, meio que mistura. Feriado, a gente nem vê mais que é feriado. É um dia normal, né? A gente continua em casa. Então, professor, dando sequência, né? E já indo para os finalmente, né? Para a última etapa dessa entrevista, né? Gostaria que você deixasse aí, né? A sua mensagem para aquelas pessoas que estão ingressando na licenciatura, né? Nos bacharelados, né? E que
posteriormente vai buscar uma linha de pesquisa, né, específica, ou para desenvolver um trabalho de graduação mesmo, ou para ingressar numa pós-graduação, vai ter que pensar, né, numa alternativa de linha de pesquisa, e pessoas que certamente vão passar por aflições, né, vão passar por dúvidas semelhantes às que o amigo passou no decorrer, né, no decurso, né, de construção dessa trajetória, né, brilhante que você traçou aí para a gente. Então, até chegar aí, que é um sonho, né, dos alunos, eu tiro por mim mesmo, quando estava na graduação, o meu desejo era ser professor no curso de licenciatura, né, numa universidade. Então, para aquelas pessoas que estão trilhando esse caminho, que tem esse sonho, né, gostaria que você deixasse aí um recado para elas. Bom, eu acho que a mensagem que a gente pode deixar é de inspiração, né? A gente tem que mostrar que, apesar desse tanto de coisa que não é reconhecido pela sociedade em si, né? Apesar de tudo isso, né, vale a pena, né? O estudo vale a pena, a pesquisa vale a pena. Então, a mensagem que eu deixo aos alunos é que aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo, né? Então, se você está principalmente numa universidade federal, numa universidade pública estadual, né, aproveitem, né? Porque não é muito difícil chegar aí, né? Então, a mensagem que a gente tem que deixar é que, se a sociedade está contribuindo com seus impostos e faz com que nós estejamos hoje nessa condição de estar numa universidade federal, aproveitem, né? Porque isso está sendo pago por todos os brasileiros e você é um privilegiado, né? Então aproveite os professores, porque com certeza são professores de alto nível, né, para ter chegado ali, né? Todo professor tem a sua história, tem a sua carreira, tem a sua área de pesquisa, né? Então aproveite esse momento e converse com os professores, né? Veja quais são as áreas de pesquisa que os professores do seu instituto trabalham, né? Com certeza você vai se identificar com uma. Então aproveita, entre na iniciação científica, entre para esse mundo da pesquisa, né? Que você vai se inspirar por alguma área, né? Assista palestras, leia livros, leia artigos científicos indicados pelos seus professores, né? Que em algum momento você vai descobrir a sua área de afinidade, né? Seja ela na física teórica, seja ela na física experimental, seja na física ambiental, que com certeza é uma área que muita gente não conhecia, né? E que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra e conhecer, né? E poder ingressar e poder fazer meu mestrado e doutorado, ter oportunidade também de conseguir uma bolsa e estudar no exterior, que hoje não está muito fácil, mas na época que eu fiz era um pouco mais fácil, né? Tinha bolsas disponíveis para a gente estudar no exterior. Muita gente fala muito mal disso, que os alunos iam lá só para fazer algazarra. Mentira, né? Acontece, assim como qualquer lugar tem erros, né? Mas foi uma grande oportunidade que eu tive, né, de conhecer um professor no exterior, de trabalhar num laboratório numa universidade americana, né, de fazer parcerias que eu trabalho com ele até hoje. Eu publico artigos com o professor George até hoje, né, que foi o meu orientador na California State University, né? A gente é uma nova visão de mundo. Então, tudo isso foi propiciado pela uma universidade pública, né? Pago pelos impostos dos brasileiros a um custo muito alto, né? Então, muita gente contribui com impostos e ainda não vai ter oportunidade de estudar numa instituição pública. Então, quem está na instituição pública, por favor, aproveite, porque isso está sendo mantido a duras custas. E é uma grande oportunidade, né, de a gente conseguir galgar um lugar melhor no futuro, né? E o estudo, a gente sabe que transforma a vida das pessoas, né? Então, quem tem essa oportunidade de estudar, por favor, dediquem-se, porque tem grandes professores, né, que são colegas nossos, que vão estar lá prontos para ajudar e te dar um direcionamento. Então, eu acho que a palavra que fica aqui, professor Nunes, é inspiração, né? Acho que a gente tem que inspirar. É isso que você está fazendo aqui. Esse tipo de iniciativa de inspirar alunos, mostrar caminhos, é fantástico. Para mim,
qualquer momento que você me chamar para fazer uma nova palestra, né, para fazer uma nova conversa, eu estou aberto, porque isso aqui transforma a vida das pessoas. Eu tenho certeza disso, porque isso aconteceu comigo, assistindo uma palestra de um professor que também não estava ganhando nada, foi lá, deu um curso e me inspirou. Então eu tenho a obrigação de fazer isso também, e faço com muito gosto. Eu gosto muito de estar aqui, gosto de participar de bancas, né, bancas de mestrado, bancas de doutorado. Isso toma tempo, a gente precisa ler trabalhos, afinco, fazer comentários e tal, que um aluno que não é seu, mas é o momento que eu uso para deixar o que eu já construí, o que eu ganhei, né? Estou retribuindo o que eu já ganhei, e é a parte que eu mais aprendo, né? Participar de palestras, participar de bancas, eu aprendo muito mais, né, com os outros palestrantes, com os outros alunos, pelas perguntas e tal, por essa interação, do que o que exatamente eu estou falando. Então, eu dou muito valor a esse tipo de coisa, tá? É isso que eu tinha para falar, professor. Não sei se era o que você gostaria de que eu comentasse, mas é o que eu gostaria de falar. Excelente. Então, vamos terminar por aqui. Gostaríamos de agradecer aí o professor Tiago Rangel Rodrigues, né, docente, né, professor adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, em nome do Instituto Federal e do Ceará e das demais instituições parceiras, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade e atenção para conosco. Eu que agradeço, Nunes. Para mim é uma satisfação estar aqui. Agradeço a você, a sua atenção, né, e o Instituto Federal do Ceará. E esperamos contar aí com a sua participação em outros momentos, certamente. Pode contar comigo. O momento que vocês precisarem, é só entrar em contato que eu tô à disposição. Então, até a próxima, Tiago.